Ei pessoal, tudo bem? Eu sou a Annalise Soares e hoje eu vim aqui falar sobre o romance Kindred, Laços de Sangue, da escritora estadunidense Octavia Butler, publicada no Brasil pela editora Morro Branco. Então, bora comigo para a resenha de hoje. Bem pessoal, vamos lá então falar sobre este romance aqui, que é incrível. Vou começar minha resenha dizendo que eu amei essa leitura e que já tinha ouvido falar muitíssimo sobre este livro e sobre a Octavia Butler, mas então, finalmente, em 2020, eu consegui tirar do papel a ideia de conhecer sua obra e comecei por este daqui, Kindred, que é maravilhoso, gente. Olha, eu imagino que essa resenha não vai ficar tão extensa, porque eu vou falar para vocês que este aqui é o tipo de livro que é melhor você entrar sem saber muito sobre ele, do que se trata, tá? É claro que há questões aqui que a gente pode falar e eu acho que mesmo você que não leu o livro pode continuar a assistir, porque prazer de ler. Este livro aqui não vai ser eliminado de maneira alguma, por isso também vou evitar entrar em muitos detalhes para não estragar, né, a experiência de você que não leu. Mas para você que já leu e também está aqui comigo, eu espero muito poder tratar, né, de algumas reflexões minhas e percepções, sentimentos ao longo dessa leitura, mas espero também conversar com você ali embaixo nos comentários, então não se esqueça de conversar comigo e me contar como é que foi a sua leitura. Bom, então vamos lá falar um pouquinho, né, começar do começo. Este aqui é um romance que eu já vi, né, dizerem ser um romance de ficção científica e realmente se trata principalmente porque é um romance em que há a viagem no tempo, né? Mas também há algumas pessoas que o apontam como um romance histórico. Afinal de contas, aqui nós vamos viver passagens, né, de Dana naquele período pré-guerra civil americana, né, ali na região de Maryland, onde nós sabemos houve uma questão de escravidão muito forte, e é por isso que a gente vai conhecer algumas personagens envolvidas, tanto senhores, né, de escravos, de escravizados, tanto também do lado dessas pessoas que foram escravizadas neste momento, neste período histórico nos Estados Unidos. Bom, então aqui a gente vai conhecer a história da Dana, que é uma mulher, né, negra, que vive nos Estados Unidos ali na década de 1970, e ela é uma aspirante a escritora. Quando ela conhece, né, o seu marido, que quando a gente começa a leitura, ela já está com ele, né, que é o Kevin. Ele também é um escritor e assim, a gente acompanha um pouco também de como foi que eles se conheceram, né, essas questões de escrita e tal. E aí, neste momento, logo no comecinho, na primeira página, assim, primeira não, mas nas primeiras páginas a gente vê que eles estão mudando de casa e a Dana está organizando ali os livros dela, quando de repente ela vai para outro, né, momento da história do seu país, em outro lugar, inclusive do seu país. Só que, a princípio, ela não entende que isso acontece. Ela simplesmente está ali na biblioteca, sente uma tontura, de repente ela se vê num ambiente aberto, né, perto de um riacho, uma criança está se afogando e há uma mulher perto do rio que está ali gritando e tal, e ela percebe, nossa, que roupa estranha, né, que roupa esquisita dessa mulher. Ela salva este menino, né, e ali pouco tempo depois aparece um homem que ela entende ser talvez o pai dele e fica furioso e tal. De repente ela volta para casa, né? Então essas passagens do tempo, essa volta do tempo da Dana, elas acontecem deste modo, assim, são rápidos, né? Só que ao longo depois aqui da história a gente vai percebendo que a passagem do tempo, né, a percepção do tempo, o tempo nestes dois momentos em que ela transita é bem diferente, né? Então, se ela ficou para 1976, eu acho que é o ano que ela está vivendo, ela ficou segundos distante, naquele momento lá ela teve toda essa questão de ir lá no Rio, salvar um menino, e vem o pai e ameaça, né, ela e tal, acho que ela tá fazendo alguma coisa com ele, aí ela volta, sabe? Então, assim, essa passagem do tempo é bem interessante. Então, assim, a Dana, ela vai e volta para este lugar, né, e para este momento, né, da história.
E a princípio ela não entende por que é que ela voltou e por que ela tá voltando para aquele lugar. E à medida que ela vai voltando, ela vai percebendo que ela sempre se encontra, né, com aquele menino que ela salvou. E então ela vai perceber que tem relação com Rufus as voltas dela. E tem relação sempre com o momento em que ele corre risco de morte, né? Ele estava lá no lago primeiro, depois em outro momento, quando ela volta, ele, sei lá, pôs fogo ali na cortina, na casa dele, tá aquele incêndio e tal, ela consegue ajudá-lo, e em outro momento acontece outra coisa e assim por diante. E sempre quando ela volta, ele já cresceu um pouco, né? Porque como eu falei, a passagem do tempo é diferente para os dois. Então ela sempre tá a mesma, porque para ela passaram-se horas, às vezes, né, dias, quando muito, e para ele não, passaram-se anos e tal. Então, assim, não vou ficar dando muitos detalhes para não estragar, mas a vontade é de compartilhar cada detalhe dessa história tão incrível, mas eu vou me segurar para não ficar contando. Mas o interessantíssimo aqui é que, como a Dana é uma mulher negra, ela chegará neste lugar, uma fazenda de Maryland. Então ela vai para uma condição de escravizada, ainda que ela finge, ela forja ali, né, ser uma mulher livre, ainda essas pessoas livres não são, né, pessoas que estão totalmente tranquilas naquele ambiente, né? Então, a todo momento pode acontecer alguma coisa e você ser escravizado, vendido, etc, né? Então, o interessante é a gente perceber, né, e por isso um romance histórico nesse sentido, todas as referências que a Octavia Butler coloca aqui, né, todos os detalhes, né, da vida daquelas pessoas na fazenda, de como era a relação dos escravizados que estavam na casa e aqueles que estão nas plantações, né, as diferenças entre eles, de como que, por exemplo, algumas pessoas que estão ali, como a Sarah, que é uma mulher negra mais velha e tal, que ela tá ali na cozinha, ela fica o tempo todo assim, tentando apagar os incêndios, entre aspas, daqueles que convivem com ela, que estão ali também em situação horrorosa, mas ela tenta protegê-los de um modo assim, de não deixá-los se revoltarem, de acalmá-los no sentido de fugirem, né? Que ela, sabe, tenta convencê-los a ficar mais tranquilos, mas a gente vai entendendo também, né, as condições para que ela chegasse a esse ponto de total, entre aspas, submissão, sabe, de medo mesmo, porque ela perdeu muitas pessoas. E há outros, né, outras pessoas, como a própria Alice, que era uma mulher livre, acaba se tornando escravizada porque o Rufus é psicopata, entre aspas, mas ele é apaixonado por ela e acaba fazendo várias coisas para que ela, enfim, ficasse lá sob as asas dele, né, e fosse uma mulher escravizada. E tantas outras pessoas que aqui passam, né, por aqui passam, vários escravizados que a Dana vai conhecendo, e a gente também vai, sabe, viajando nessas histórias dessas pessoas e sabendo que a dor é essa, de que isso realmente aconteceu, de verdade, né? De como essas pessoas eram tratadas, né? Pior do que os animais, de como elas apanhavam, de como também elas não aceitavam isso com a cabeça baixada. Porque embora tivesse pessoas, como eu falei, que a Sarah, né, que fica ali, há muita revolta, né? Há um movimento, sim, há uma percepção de que aquilo é injusto, sabe? As histórias dos antepassados deles, né, de terem sido levados dos seus países para um outro país para ficarem nessas condições. Então, assim, isso para mim assim, a preciosidade, né, da Octavia Butler, de colocar nesse livro aqui tudo isso de modo muito gostoso, sabe? Porque é isso, gente, tem muita violência, tem muita dor, né? Tem passagens aqui que inclusive podem até ser gatilho para algumas pessoas, né? Mas
ela consegue abordar tudo isso de maneira muito, muito literária, muito gostosa. Esse livro é aquele tipo de livro que você não tem vontade de parar de ler. Você precisa continuar a ler para entender o que é que está acontecendo, o que vai acontecer, porque a Dana, ela fica sempre meio que com a possibilidade de voltar para casa ou não, e depois voltar lá para este lugar horrível, que ela também passa por situações muito tensas, né? Então a gente fica assim, nossa, será que finalmente ela vai conseguir voltar para casa? Será que ela, né, vai, quando ela tá na casa dela, a gente fica tenso o tempo todo, porque a gente sabe que ela vai voltar e a gente não tem noção de como que ela vai conseguir fechar esse ciclo de viagens, né, no tempo, porque também pensa assim, o psicológico dela, do marido dela, fica muito abalado, né? Bem legal. Eu li esse livro para o grupo Pagu, né? O nosso clube de leituras feministas, e nós fomos conversando semanalmente sobre a meta, né? Que a gente lia. E isso foi um grande desafio. Eu me segurei para não quebrar as metas da semana, para não continuar a ler. Mas foi legal, assim, eu me senti uma leitora de folhetim, sabe? E então, lá no grupo a gente conversou sobre muitas coisas em relação a ser mulher, ao corpo, né, da mulher, principalmente, óbvio, né, da mulher negra, e a gente, sabe, refletiu muito sobre, fez paralelos sobre a questão da escravidão no Brasil, nos Estados Unidos, e de como que o desenrolar da história aconteceu lá e aqui, das questões, por exemplo, de casamento interracial, que é o caso da Dana e do Kevin, mas, enfim, a gente tratou de vários assuntos que dá pra gente refletir em torno deste livro aqui maravilhoso, né? E, bom, gente, o desenrolar é bem interessante, cheio de acontecimentos, fatos, né, em torno da Dana, de todo mundo ali que ela conhece, do Rufus, da família dele, né, da mãe, do pai, a mãe, a relação da mãe com ele também, a gente conversou bastante lá no grupo, né, de como que o Rufus acaba sendo uma reprodução do pai dele, né? Os horrores que o pai dele faz, ele também reproduz e depois até pior. Mas a gente também conversou, e eu acho legal trazer para cá, sobre como essa questão de ser um fruto de sua época, de seu tempo, né, do seu espaço, e de como a gente vai, assim, normalizando algumas coisas, inclusive de como a gente mantém algumas tradições ou algumas, né, alguns movimentos por causa do externo, por causa das outras pessoas. Por exemplo, um momento aqui da história, o Rufus, ele faz assim, umas atrocidades, enfim, sem detalhes, mas a gente vê que os vizinhos da fazenda também estão de olho no que eles estão fazendo. Que caso ele não fizesse aquilo, ele seria muito mal visto, né? E os vizinhos repreendem, né? Então, tem essa questão também de você ir aceitando, né? Porque socialmente aquilo é aceito, né? Também tem outra reflexão muito interessante aqui, que é sobre como que essas pessoas, né, escravizadas, esses homens, mulheres e crianças negros, como que eles foram sendo sugados dentro de uma cultura, dentro de uma economia, etc., naquele momento. Então, assim, o vizinho fulano vai visitar e as crianças escravizadas, né, filhos de escravizados vão recebê-los ali e eles, bonitinho, a Bíblia fala tal, e fala uma parte bem assim, seja submissa ao seu senhor, sabe, sei lá, fala uma coisa que simplesmente vai manter aquele comportamento e vai trazer essa ideia de aceitação daquela condição, sabe? E de como que isso realmente foi feito, né? Como, por exemplo, né, da igreja, da religião imposta não só a essas pessoas, né, aos povos escravizados, né, africanos que vieram para cá, que foi completamente massacrada a cultura e a religião deles, né? Felizmente, ainda há, né, religiões de matrizes africanas que se manifestam no Brasil e em outros lugares, ainda que com muito preconceito, muito preconceito, né? Mas foram sendo massacrados e vai sendo internalizada a ideia de que aquela condição
é a condição e tem que ser aceita e é isso aí. Então eles vão sendo tão quebradas, sabe? Essas pessoas vão sendo tão quebradas, assim, sem espaço, né, se possível, para reflexão, para o pensamento, para o descanso, enfim. Mas é claro que aqui também ela coloca a revolta de vários deles, de como eles tentam fugir, é bem interessante, né? Desse outro movimento que não se fala muito, né? Porque parece que eles aceitaram assim, tranquilo. Não, é bem violento, mas enfim, tem todas essas questões muito complexas aqui, né? Então, assim, é um livro que te faz viajar de muitos modos. E você viaja no tempo, no espaço, junto da Dana. Sim, a gente falou isso no grupo, é legal, né? Porque como a gente acompanha sob o ponto de vista da Dana, a gente fica o tempo todo achando assim, não, ela vai conseguir fazer com que o Rufus não se torne um cara filho da mãe, sabe? Que ele não se torne igual ao seu pai, que ele não faça o que o pai dele fez a essas pessoas. Mas, enfim, né, gente? E eu não vou falar como se encerra, né, o livro, porque é super importante, é uma reviravolta importante, é um acontecimento muito impactante, mas é incrível mesmo, gente. Então, é um pouquinho sobre essa história. Espero que vocês tenham gostado das reflexões que eu trouxe. Realmente é uma resenha que eu não consigo explorar muito mais do que isso para não estragar a leitura de vocês. Mas assim, várias reflexões, várias revoltas ao longo do tempo, principalmente, né, em relação aos paralelos que a gente pode traçar, né, na nossa sociedade, mesmo a antiga e mesmo hoje, né, com várias questões de preconceito, enfim, é bem importante. Recomendadíssimo. Curtiu a minha resenha? Ficou com vontade de ler? Me conte ali embaixo também. E claro, compartilhe com amigos, meu canal, este vídeo. Isso me ajuda muito a crescer este canal, a poder chegar a outras pessoas, outros leitores apaixonados. Então, se você curtiu também, não se esqueça de deixar o seu joinha. Vejo você no próximo vídeo. Um beijo grande e até!